Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, temos falado em algumas ocasiões ao longo desse fórum a respeito desta moda que é da liderança coach, o treinamento coach e a sua aberração com faceta espiritual, a teologia coach. E a aula que temos hoje, que é a aula de número 9, nos mostra exatamente o contrário da liderança coach. Tudo aquilo que a teologia coach propõe, a aula de hoje desmonta, derruba, joga por terra, porque hoje nós vamos aprender, a partir do exemplo de Barnabé, que realmente, além de ser melhor ser servo que ser coach, é melhor ser servo dos servos de Cristo, porque hoje nós vamos aprender com Barnabé a liderança complementar. Todas as vezes que pensamos em um líder, seja ele participativo, seja ele o líder que dita, seja o líder persuasivo ou qualquer outro estilo de liderança, nós imaginamos aquela figura que está à frente, adiante de todos. É realmente o emblema, é quem personifica a tarefa, a função, a meta, que motiva todo mundo, enfim, é o líder. Como diz a turma por aí, os mais jovens, é o cara, é o sujeito, é o principal, é o protagonista. Contudo, nós vamos aprender, a partir de Barnabé, levita de Chipre, o filho da consolação, que o ministério da liderança nem sempre deve ser desempenhado, ou nem sempre será desempenhado, sendo aquele que lidera o principal. Barnabé exerce aquilo que o nosso material de estudo chama de liderança complementar. Nós vamos observar um homem com grande estatura moral, com capacidade, e não apenas capacidade espiritual, mas capacidade financeira e social. Um homem cujo testemunho era poderoso ao ponto de depor a favor do apóstolo Paulo. Sim, Paulo, o mais fariseu de todos os fariseus, o perseguidor da igreja de Cristo. Um homem que, depondo a favor do apóstolo Paulo, foi capaz de, com o seu testemunho, afiançar a mudança de vida, o arrependimento e a conversão que Paulo dizia que estava tendo, e isso diante dos líderes maiores da igreja, inclusive, por exemplo, Tiago, irmão do Senhor, chamado de coluna da igreja. Veja, portanto, a estatura moral, espiritual e, como já disse, até social e financeira de Barnabé. Mesmo assim, Barnabé não quis ser, vamos usar uma linguagem atual, não quis ser o pastor presidente. Quando estiveram Paulo e Barnabé em Antioquia, Barnabé contentou-se com ser aquele que, coadjuvando o apóstolo Paulo, ajudava a Paulo, incentivava a Paulo, atraía as atenções para Paulo. Não que em Barnabé não houvesse condições para que ele desempenhasse funções prioritárias e majoritárias. Certamente havia, não estamos falando de uma pessoa qualquer. Era um levita, convertido, mas ainda levita, um homem de Chipre, muito preparado, muito instruído, alguém que já dera muitos bons testemunhos da sua cristandade, da sua conversão, tendo sido rico, abandonando tudo, deixando para trás todas as coisas, abrindo mão de suas posses, pelo menos de uma grande propriedade, um grande terreno, para doar esse dinheiro aos cristãos, para fazer com que a igreja pudesse contar com um anteparo, uma proteção, um respaldo financeiro dado por ele. Este homem teria todas as condições para, quem sabe, fazer deitar diante do público as suas prerrogativas de filantropia, a sua condição de grande doador, de mantenedor da obra de Deus e dos mais carentes, e mesmo assim ele contentou-se em estar próximo a Paulo, atrás de Paulo, ajudando Paulo, incentivando Paulo, dando testemunho sobre Paulo. Este é Barnabé, este é o homem que desempenha liderança complementar, algo extremamente importante para nós. Nos serve de bastante material de estudo hoje o caráter da liderança complementar. Devemos começar a pensar, por exemplo, que a liderança complementar pode ter uma de duas características, transitória ou constante.
Vamos identificar a liderança complementar de caráter transitório naquele tipo de líder que nós classificamos a partir do que o nosso manual propõe, liderança emergente. É a liderança que está nascendo, florescendo, dando seus passos, mostrando-se a todos. É alguém que está caminhando na liderança e ainda não tem nem condições e nem a oportunidade de vir a ser o líder, o principal, independente de que estilo for. Logo, temos aí, portanto, que a liderança complementar pode ser transitória, isto é, ela será desempenhada pelos líderes emergentes. Alguém que agora é Barnabé, mas amanhã será Paulo. Agora é Barnabé, mas amanhã será um grande líder. Agora é Barnabé, mas amanhã será o pastor presidente, para usarmos linguagem corrente, moderna, atual e que nos permite entender bem. Agora é vice. Agora é segundo, terceiro, quarto vice. Amanhã pode ser o presidente. Hoje é diretor, amanhã pode ser presidente. Hoje é chefe, amanhã pode ser o dono. Então isso é a liderança complementar. Esta liderança pode ter caráter transitório. E nós observamos a sua maior ocorrência transitória nos mais novos, na liderança emergente. A outra possibilidade é que seja de fato um ministério constante, não transitório, mas permanente. Alguém que realmente tenha sido chamado por Deus para o desempenho da liderança complementar a todo o momento. É o que acontece, por exemplo, com a pessoa de Barnabé. Nós não o vemos em tempo algum sendo posteriormente a sua complementação do ministério do apóstolo Paulo, sendo alçado a um posto de liderança principal. Muito pelo contrário, nós observamos que era o que Deus queria de Barnabé naquele momento que ele estava com Paulo e depois também quando apartaram-se um do outro por causa da discussão a respeito de João Marcos. O ministério de Barnabé era complementar. E isso não é demérito, isso não é vergonha. Qual é o problema disso? O problema disso não é a liderança complementar, mas a visão que o mundo tem, achando que todo mundo tem que ocupar o posto mais alto. Ora, se todo mundo for chamado para ser o 01, o 01 vai liderar quem? Se todos forem chamados para ser o líder, não haverá liderados. É preciso entender que a estrutura, seja ela social, seja ela orgânica da igreja, seja ela inclusive no ambiente de sala de aula, não importa. Uma estrutura, um conjunto, uma coletividade tem para cada pessoa uma função. Para uns, e estes são poucos, a função da liderança principal, majoritária, aquela que é o rosto, que é a voz e a autoridade maior do trabalho. Mas para tantos outros, a liderança complementar. E isso nada tem de demérito. Aliás, pelo contrário, ser um líder que exerça a complementação da liderança de outra pessoa exige muita habilidade, muita renúncia, um caráter cristão muito diferenciado para não querer ser melhor que todo mundo, maior que todo mundo. Observamos isso na pessoa do Senhor Jesus Cristo, conforme nos diz o apóstolo Paulo na carta aos Filipenses, que Cristo, sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo esvaziou até a morte e morte de cruz. Não vemos por aí que o Senhor Jesus Cristo seja menor que o Pai, que o Filho seja inferior ao Pai, mas que o Filho não teve para si o desejo de renunciar à sua função trinitariana, que era de esvaziar-se de sua glória, ser feito homem como os homens e padecer o grande sofrimento do Calvário. Voltemos ao Getsêmani quando vamos escutar o Senhor Jesus Cristo orando: Pai, se possível, afasta de mim este cálice, antes seja feita a tua vontade, não a minha. O espírito verdadeiramente está pronto, a alma, porém, a carne, porém, é fraca. Observamos aí que o Senhor Jesus Cristo, embora sendo Deus, jamais quis ter posição que era a do Pai, abraçou a que era a sua. Porque dentro da Santíssima Trindade, embora o Pai, o Filho e o Espírito sejam equânimes, sejam iguais, tem cada um deles atribuições
atribuídas a si funções diferentes. É aquilo que chamamos de economia trinitariana. E Cristo não quis a parte que competia ao Pai, mas desempenhou a sua, tão cruenta, mas pela qual fomos salvos. Vejamos então em Cristo o exemplo maior da humildade que deve ter aquele líder que exerce liderança complementar. Quais são os princípios, portanto, da liderança complementar? Primeiro, é um meio pelo qual Deus pode testar um líder para o exercício futuro de liderança maior. Como eu disse, há a possibilidade da liderança complementar ser transitória. Não quer dizer que sempre será, mas que há esta possibilidade. Logo, a liderança complementar é um treinamento de Deus para alguém. Nós vimos, por exemplo, na lição de número 6, as prioridades que se espera de um líder cristão, incluindo, por exemplo, o uso de seu dinheiro com o serviço. E em Barnabé nós vemos que o dinheiro realmente era algo usado por ele para benefício da igreja. É tão importante essa característica de Barnabé que alguns escritores chegam a sugerir que fosse Barnabé aquele moço, aquele mancebo de qualidades a quem o Senhor Jesus Cristo houvera dito alguns anos antes em seu ministério terreno: vai, vende tudo o que tem, dá aos pobres e segue-me. É apenas uma sugestão e, para ser bem sincero, ela não encontra nenhum respaldo histórico, quer seja bíblico, quer seja extra-bíblico. É tão forte essa característica abnegada de renúncia em Barnabé que chega a se dizer que era ele este mancebo. Torno a dizer, não há qualquer fundamento para isso, mas não podemos negar o fato de que sim, Barnabé era um homem não apegado às suas próprias posses. Eis aí um exemplo. Mas vamos ser muito honestos, criteriosos e equilibrados no que estamos falando quanto ao trato que o líder deve dar ao seu dinheiro. Não quer dizer que todo líder deva fazer como Barnabé e vender tudo o que tem para dar a todos. Meus irmãos, riqueza não é pecado. Fartura, abastança na vida de um homem de Deus não é sinônimo de avareza. O apóstolo Paulo diz ao jovem Timóteo que o amor às riquezas, veja, o amor às riquezas está na raiz dos males, e não que a riqueza seja a raiz dos males. O que vemos em Barnabé é desapego, é falta de amor às riquezas, por isso há nele tanto bem. O problema não é a riqueza, é o amor à riqueza. O problema não é a abastança, o problema é o apego a isto. O que vemos em Barnabé era um homem rico, abençoado demais financeiramente, mas que era desapegado dessas questões materiais ao ponto de se tornar um exemplo de filantropia. E eu digo a você que ele tornou-se um exemplo de renúncia, de liberalismo financeiro, não porque ele deu muito, porque ele tinha muito para dar, mas porque ele deu tudo. Aqui nós entramos em um aspecto muito importante da mordomia do nosso dinheiro. Nós pensamos que o Senhor Jesus Cristo está em busca de alguém que possa dar altas somas. Atenção, o Senhor Jesus, o Deus a que servimos, é dono da prata e do ouro. Se você não ofertar, se você não for mordomo do seu dinheiro, não vai fazer falta para o reino de Deus. De outro lugar, o Senhor levantará recursos para a sua obra. Logo, aquilo que Deus está procurando não é alguém que dê dinheiro o suficiente para fazer diferença para a obra, mas é alguém que dê dinheiro o suficiente ao ponto de fazer diferença para si. É como disse o salmista Davi: eu não darei ao Senhor nada que não me tenha custado alguma coisa.
para que eu pessoalmente, pastor Gunnar, dê uma oferta em minha igreja que realmente faça diferença na vida monetária de minha igreja, talvez eu precisasse vender a minha casa inteira e morar embaixo da ponte, vender o carro e dar todo um ano inteiro de salário para fazer diferença na vida da minha igreja. O Senhor Jesus não está pedindo isso. Ele está pedindo que você abra mão de algo que faça diferença para você. É por isso que, podendo dar ao Senhor Jesus Cristo 10, mas dando apenas 1, você peca. Podendo dar a Cristo 100, mas dando apenas 10, você erra. Podendo dar 500, mas dando apenas 50, você falha. Para o reino de Deus, o seu R$1, seus 10, seus 50, seus 500, seus 1.000, com toda sinceridade, não farão falta nem diferença, porque se você não der, o Senhor supre a igreja de outro lugar, mas você falha, podendo fazer e fazendo bem menos do que aquilo. Em Barnabé, devemos entender que seus méritos como mordomo do dinheiro no serviço a Cristo não estava no fato de que ele deu tudo, e este tudo era muito, mas sim que ao dar, ele deu aquilo que fez diferença para ele. Era realmente um esforço, não era uma esmola, era uma oferta, não era um brinde, era um sacrifício. São coisas que devemos entender para fazer e para também ensinar. Outra coisa muito interessante é observarmos o seguinte, que Deus, quando treina alguém pela liderança complementar transitória, está fazendo isso para que aquela pessoa aprenda, mas também sirva de testemunho e referência. O segundo princípio da liderança complementar é reconhecer e apoiar os líderes que estão florescendo. A liderança complementar existe para levantar, para suscitar, para provocar no meio da igreja o florescimento de uma nova liderança. Aqui nós temos um problema. E quando eu digo que temos um problema, eu gostaria de dizer a você que é um problema pontual em uma ou outra igreja ou uma ou outra denominação. Não, este é um problema geral, instalado em todas as igrejas. Eu frequento, sou membro, desde que me entendo por ser humano, das Assembleias de Deus. Mas o problema da renovação da liderança é um problema que eu observo nas Assembleias de Deus, na Igreja Presbiteriana, na Igreja do Nazareno, na Igreja Batista, nas comunidades evangélicas, onde você for, há um problema grave da renovação da liderança. Este problema acontece primeiro porque aqueles que são os líderes maiores e principais apegam-se tanto ao seu cargo que esquecem a sua função. Aí nós temos um problema sério, hein? É realmente algo muito grave, porque inclusive a liderança complementar não é apegada ao cargo, mas ela é fiel à função, porque no dia em que eu não tiver o cargo, o trabalho não para. O dia em que eu não tiver o cargo, a chamada não cessa. O dia em que eu não tiver o cargo, ainda assim eu tenho o compromisso de ser mordomo. O meu trabalho com a igreja só acaba no dia que eu morrer. Observemos bem isso. Nós estamos falando sobre a renovação da liderança e isto é um problema porque os líderes maiores, antigos, assentados nas cadeiras principais, em seus troninhos no púlpito, não têm o menor interesse em abrir mão de seus cargos. Eles já nem desempenham a função. Certamente já nem se lembram da chamada, mas o cargo é deles e eles não irão soltá-los. Dizem alguns, eu só saio deste púlpito morto, pois é o que vai acontecer mesmo com tantos deles, porque estão abraçados, agarrados, apegados ao cargo e não à função, não ao trabalho, menos ainda à chamada. A liderança complementar, portanto, é o meio pelo qual Deus tem para levantar sucessores aos líderes. Aí então que compete aos líderes entender que não durarão eternamente, mas que Deus levantará para si uma nova geração em continuidade até a volta do Senhor Jesus Cristo. O líder, e quando digo o líder aqui, estou me referindo ao principal, ao elemento que de maneira quase que
caricaturizada, nós identificamos como o líder. Este elemento deve entender, primeiro, que a condição dele é também transitória. Segundo, que ele precisa preparar para si sucessores e deve abrir espaço para que Deus treine, levante, sustente, ensine aqueles que irão futuramente, quem sabe, desempenhar uma liderança principal, mas começarão fazendo isso através da liderança transitória. Então, o segundo princípio da liderança complementar é reconhecer e apoiar, treinar os líderes emergentes, aqueles que podem vir a ser líderes principais no futuro, mas agora aprenderão sê-lo sendo líderes complementares. Terceiro princípio da liderança complementar, ela requer graça para abdicar do protagonismo em favor de outra pessoa. Aqui nós temos uma necessidade de combate ao ego, porque o líder complementar realmente é aquele que não aparece. O seu trabalho é o trabalho de apoio ao líder principal. J. Oswald Sanders escreveu o seguinte: a estatura espiritual de Barnabé é vista na sua total falta de ciúmes, quando ele brilhantemente ajudou, protegeu e apoiou o apóstolo Paulo, fazendo com que Paulo se tornasse o membro sobressaído da sua equipe. Sanders disse ainda que o que Barnabé procurou fazer com o apóstolo Paulo, ele fez na igreja em Antioquia, fortalecendo e estabelecendo Paulo. E isto fez com que a igreja de Antioquia também fosse estabelecida e fortalecida. Devemos observar que foi o trabalho principal do apóstolo Paulo e o trabalho coadjuvante de Barnabé que deram à igreja de Antioquia o prêmio, o presente, a referência histórica de ter sido o lugar na história do cristianismo em que pela primeira vez os crentes foram chamados de cristãos, graças à liderança principal de Paulo e à liderança complementar de Barnabé. Quem vai desempenhar a liderança complementar, mais que qualquer outra pessoa, precisa ter, conforme disse Oswald Sanders em sua linguagem tão direta, precisa ter ciúme nenhum. Tem que ter falta de ciúme. Não deve invejar o local principal, não deve querer estar debaixo dos holofotes, não deve desejar ser a maior referência, antes deve trabalhar para que haja outro podendo fazer o seu trabalho da melhor maneira. E aí, você pode vir a pensar, mas isso significa ficar nos bastidores para sempre, nunca ser reconhecido? Meus irmãos, aquele que fazendo jejum, deixa a sua cara cansada, os cabelos despenteados, o semblante caído, para que todos saibam que ele está fazendo jejum e façam tocar trombetas diante de si, como disse o Senhor Jesus Cristo, já recebeu a sua recompensa nesta vida. Nós não fomos chamados para os aplausos, mas para o serviço, não para os holofotes, porque quem brilha é o Senhor Jesus Cristo, não para o local principal, porque o centro é Jesus. Nós fomos chamados para sermos já, de antemão, coadjuvantes de Cristo. Ele é o herdeiro, nós somos os co-herdeiros. Ele é o unigênito, nós somos os filhos adquiridos. Ele é a estrela da manhã. Nós estamos aqui simplesmente para reconhecê-lo e adorá-lo. Isto é aquilo que compete a cada cristão. Se isto compete a nós com relação ao Senhor Jesus, também em muitos casos, há alguns de nós, com relação aos líderes principais. Eis aí o benefício, eis o mérito, eis o desafio da liderança complementar. Princípio de número 4. A liderança complementar é o meio pelo qual Deus confirma a escolha do próximo líder. Porque o líder complementar de hoje, atenção, pode, não quer dizer que vai, pode vir a ser o líder principal de amanhã. Mas o Senhor Jesus Cristo chamará para a liderança principal aquele que ele já testou na liderança complementar. Penso que nas Sagradas Escrituras o caso clássico, emblemático, aquele que mais perfeitamente se encaixa nisso, você já sabe qual é o de Josué e de Moisés. O que era Josué? Um líder complementar. Era aquele
que quando Moisés subiu ao monte, Josué colocou-se ali postado, esperando, aguardando que o seu Senhor retornasse da entrevista com Deus, trazendo as tábuas dos 10 mandamentos. Era aquele que, enquanto Moisés estava em posição de abençoar o povo, estendendo as suas mãos, amparado de um lado por Arão, por outro de Ur, estava lá embaixo, no meio do vale, expondo a vida a ponto de, quem sabe, vir a perdê-la, porque quando Moisés cansava as mãos, abaixava os braços e Israel perdia, mas só quando Moisés erguia as mãos é que Israel prevalecia. E se num desses vai e vem, Josué perdesse a sua vida, como muitos israelitas perderam, mas ele estava lá, porque ele era líder complementar, era coadjuvante, era servo dos servos. Este era o papel de Josué, até o dia em que Moisés morreu. E aí no capítulo 1 do livro de Josué, Deus vai àquele homem e diz-lhe assim: Moisés, o meu servo, é morto. Se Moisés era servo de Deus, Josué era o quê? Servo do Senhor. Levanta-te, pois, agora, porque tu farás este povo herdar a terra que eu prometi aos seus pais que lhes daria. Aí nós temos o momento em que um líder complementar é alçado à condição de líder principal. Acontecerá com todos os líderes complementares? Não. Mas só os líderes principais chegarão à posição principal, tendo passado pela condição de líderes complementares. Princípio de número 5, a liderança complementar exige flexibilidade para alguns assuntos, mas exige total intransigência para as questões morais. O líder complementar deve entender que as suas opiniões não serão sempre iguais às opiniões do líder principal. Voltemos a Barnabé e a Paulo. Eles estavam trabalhando em Antioquia, cooperando grandemente, a igreja crescendo, tornando-se um referencial na história do cristianismo. De repente, eles se desentendem por causa da pessoa de João Marcos. O texto bíblico não é assim muito explícito em porquê, mas nós podemos compreender que João Marcos era jovem, não estava preparado para todos os desafios que Paulo e Barnabé viriam a enfrentar, e ele de repente some, fugindo para Jerusalém e abandonando o apóstolo Paulo e Barnabé em Antioquia. O entendimento de Paulo era que João Marcos não deveria ser reintegrado ao ministério nunca. O entendimento de Barnabé era que João Marcos, mesmo tendo ido, manifestando depois o desejo de retornar, ao manifestar este desejo, já estava também demonstrando arrependimento e melhor maturidade. E assim ele, que um dia fugiu, queria agora a remissão para ser recolocado no lugar de ajudante de Barnabé e ajudante de Paulo. A opinião de Paulo era que João Marcos não fosse reintegrado à equipe. A opinião de Barnabé era de que João Marcos deveria ser reintegrado. São opiniões diferentes. Por causa desta opinião, o líder complementar Barnabé acaba se afastando do líder principal, que é Paulo. E Paulo escolhe a Silas para que com ele vá continuar fazendo a obra do Senhor, inclusive deixando a igreja de Antioquia para trás. Nisto nós observamos que a opinião do líder complementar não será sempre igual à opinião do líder principal. Mas num princípio de obediência, é necessário que líderes complementares entendam que a liderança principal recai sobre outra pessoa e não sobre eles. Você é vice-presidente, ajuda um pastor, é um obreiro e ajuda o seu pastor, é auxiliar de trabalho e ajuda seu pastor. Entenda, portanto, o significado da palavra pastor no contexto bíblico. Nós pensamos em pastor e associamos essa imagem à figura do pastor de ovelhas, e não está errado, mas o sentido, a etimologia que esta palavra traz a nós é aquele que enxerga. Então, quando a nossa ideia, nossa opinião não estiver igualzinha à do líder principal, não for igualzinha à do pastor, lembre-se,
Ele é o pastor, ele enxerga, você não. Ele é o líder, a visão é dele, não é a sua. Um dia, quem sabe, seja a sua, mas nunca este dia vai chegar se você desafiar a visão de seu pastor. Seja flexível. A única coisa que deve exigir de você inflexibilidade, postura irredutível, é se o pastor estiver agindo em pecado. Então veja só, se o pastor tem uma visão administrativa diferente da que você tem, amém, meu irmão, você está aí para obedecer. Se o pastor acha que deve começar a remunerar mais obreiros em tempo integral e você pensa, não, a igreja não tem condições disso, a visão é do pastor, não é a sua. Se você acha que a igreja deveria fazer investimento em comprar um mega templo, mas o pastor está feliz com o templo pequenininho que vocês têm, a visão é dele, não é a sua. Agora, se o pastor sobe ao púlpito e começa a dizer que divórcio não é mais problema, aí a visão não é a do pastor, é a do diabo e você tem que resistir. Se o pastor deixa de pregar a cruz e começa a pregar a doutrina da prosperidade, aí não se trata simplesmente de visão, se trata de heresia, você tem que resistir. Se o pastor começa a defender o pluralismo, a inclusão de homossexuais, sem que eles se arrependam e abandonem as más práticas, aí não é questão de visão pastoral, é visão infernal, você tem que resistir. Como líder complementar, você deve ser flexível naquelas questões que não comprometem a saúde espiritual e doutrinária da igreja. Mas se houver qualquer tipo de ameaça à saúde espiritual e à pregação do colégio de doutrinas que nós esposamos pela palavra de Deus, líder complementar ou não, quer seja líder, quer seja membro comum da igreja, você precisa resistir veementemente. E em último caso, meu irmão, é melhor você pegar a sua família e sair desse antro do que permanecer aí e ver os seus filhos sendo enredados pelas más pregações e as mensagens erradas. Porque dentro da sua casa você não é líder complementar, você é líder principal. E o seu compromisso maior é com Deus, com a sua família e depois com a sua igreja. Eis aí algo muito importante para que nós, líderes ou não, tenhamos em mente e no coração. Finalmente, vamos encerrar esta lição tratando de dois princípios ao mesmo tempo. O princípio 6, a liderança complementar une os obreiros. E o princípio 7, cada um de nós tem um ministério singular e valorizado pelo Senhor. Na liderança complementar, precisamos observar que, de fato, trabalhamos em um grupo maior. Se há um líder principal, ele está cercado de vários líderes complementares. Em nossas igrejas, nós podemos chamar isso de líder de departamento, líder de ministério, podemos chamar isso aí de pastor dos jovens, pastor de adolescentes, pastor dos obreiros, pastor de pastores, pastor das crianças e por aí vai. Cada igreja inventa uma nomenclatura e o povo anda muito criativo. A questão toda é que, ao redor da figura do líder principal, estão os líderes complementares e a liderança complementar é aquela pela qual Deus une as pessoas, porque a liderança complementar é o elo que aproxima, que une, que coloca em mesmo propósito o líder e toda a igreja. Conforme diz uma regrinha muito comum e bem compreendida pelos militares, a função do sargento é ser o elo entre o comando e a tropa. Isto é também a função da liderança complementar. E cada líder complementar tem um ministério pessoal e valorizado pelo Senhor. A liderança complementar não deve competir, não deve acotovelar-se, deve entender que cada um tem o seu lugar ao redor daquela mesa de debates, ao redor da mesa de discussões. Isso é ser um líder complementar. Aqui encerramos a lição de número 9. Na aula de número 10, trataremos de um assunto muito importante, reproduzindo líderes cristãos. Eis aí que o assunto da sucessão voltará mais uma vez para nos ensinar e certamente para nos constranger. Até lá então, e que o Senhor Jesus Cristo abençoe a sua vida.